Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Marcos, no capítulo 4, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. A palavra de Deus é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Eu não canso de dizer isso, porque ela é verdade. Veja o que diz a Bíblia. Tendo naquele dia, ou tarde daquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. O que foi que Jesus disse? Vamos repetir alto. Passemos para o outro lado. O que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Guarde bem o que Jesus disse. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiram. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Onde Jesus estava? Na polpa do barco, dormindo. Como ele estava? Como ele estava? Então ele estava cansado de um dia de labuta no ministério. Jesus estava cansado fisicamente de um dia de labuta no ministério. Curar, pregar, ensinar, expulsar demônios. Ele tinha gastado muitas energias fazendo a obra do Pai. E ele estava cansado fisicamente. E ele dormia sossegadamente na polpa do barco. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você diz glória a Deus? Quem é este? Quem é este que até o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, hoje queremos ministrar em cima do tema: por que temer? Jesus está no barco. Vamos dizer um ao outro: por que temer? Jesus está no barco. Mais uma vez: por que temer? Jesus está no barco. Queridos, todos nós temos medo. Principalmente
quando não conhecemos o que vamos enfrentar, não conhecemos o caminho que vamos trilhar, não conhecemos as circunstâncias que vamos enfrentar. Diante de adversidades, nós temos medo. Diante do escuro, nós temos medo. Diante de catástrofe, nós temos medo. Diante de enfermidades, nós temos medo. E os discípulos aqui também foram tomados pelo medo da morte, medo do afogamento, medo do barco afundar, medo de perderem a vida. E veja, o que é o medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Com certeza. O perigo se apresenta, imediatamente o nosso humor muda. Imediatamente uma mensagem é mandada para o cérebro e todo o nosso ser se apavora. Segundo, a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Sim ou não? Todos nós. Todos nós. Não esqueçamos que somos pó, não esqueçamos que o pecado na raça humana afetou-nos de uma forma absoluta. Afetou o nosso espírito, afetou a nossa alma, afetou o nosso corpo e afetou o mundo em que nós vivemos. Tudo que Deus criou foi afetado pelo pecado. Segundo, a psicologia, o que a psicologia diz? É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência? É temor, é ansiedade irracional ou fundamentada. Então, todos nós passamos por essa situação chamada medo, esse estado de medo. Mas Jesus está aqui, nesse texto de Marcos, repreendendo os discípulos pelo fato deles terem medo. Aí eu pergunto, Jesus tinha razão em repreendê-lo? Jesus foi duro ao repreendê-lo? Será que Jesus não compreendeu a situação ao repreendê-lo? Será que Jesus não sabia que os humanos passam por esse probleminha chamado medo? Queridos, escutem bem. O nosso Cristo compreende o nosso estado. O nosso Cristo veio para tomar o nosso lugar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para mudar a nossa história. Ele veio para transformar a nossa natureza. Ele veio para que nós vivamos em fé e não em medo. Você diz amém? Vivermos em fé e não em medo. Então, escute bem. Por que os discípulos de Jesus não deveriam ter medo, e sim fé? A situação era constrangedora. A situação era uma situação de perigo.
Vejam que eles eram pescadores. Mas esses pescadores perderam o controle total sobre o comando do barco. Por quê? Porque a natureza ali presente era de uma tremenda tempestade, com ventos fortes, com ondas altas. E aqueles discípulos acostumados ao mar estavam correndo perigo de morte. E aí eles são tomados pelo pavor, eles são tomados pelo medo. Mas eles não deveriam ter medo, eles deveriam ter fé. Primeiro, porque Jesus, no comando da missão, deu uma ordem a ser obedecida, que vocês proclamaram logo no início da leitura do texto. Vamos para lá. Qual foi a ordem de Jesus? Marcos 4:35. Passemos para o outro lado. Diga outra vez. Passemos para o outro lado. Então, os discípulos ouviram da boca do comandante da missão. Os discípulos ouviram da boca do Messias de Israel. Os discípulos ouviram do seu mestre, do Filho de Deus, uma palavra de ordem. Passemos para a outra margem. E quando Jesus dá esta ordem, é para que ela se cumpra. Não é talvez vai se cumprir. Quem sabe amanhã se cumprirá. Quem sabe daqui a um ano esta palavra se manifestará. Não e não e não. Jesus declarou, nós iremos passar para a outra margem. Aconteça o que acontecer, em toda e qualquer circunstância, nós iremos passar para a outra margem. Queridos, a palavra de Jesus é fiel e verdadeira. E o comando de Jesus é obedecido. O comando de Jesus deve ser cumprido. Jesus não chamou os discípulos para adentrarem ao mar da Galileia a fim de que eles morressem. Jesus entrou no barco com esse propósito: chegaremos do outro lado. Passaremos o mar e chegaremos do outro lado. Eu não sei que circunstância você está vivendo. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração. Eu não sei que promessas Ele lhe tem dado. Mas eu quero dizer para você que o Deus a quem você serve é fiel. Ele é fiel e poderoso. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que repreende os ventos. E Ele quer que nós ouçamos a sua voz e gravemos a sua voz em nosso coração. Porque a sua voz é voz de comando, é voz de autoridade, é voz a ser obedecida. E nós não podemos duvidar da voz do nosso Deus. Não podemos duvidar das ordens que Ele nos dá. Não podemos duvidar da sua palavra. Não podemos nos concentrar nas circunstâncias, nas situações adversas. Não, Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ah, vai aparecer circunstâncias adversas? Sim, vai aparecer. Se você olhar para a vida de José, ele sonhava e sonhava. E os sonhos de José não foram sonhos de barriga cheia. Foram sonhos proféticos. Foram sonhos dados pelo próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha um projeto
a ser estabelecido para com os filhos de Abraão. Quando Yahvé chama Abrão de Ur dos Caldeus, ele chama com um propósito, estabelecer uma nação, levantar um povo, mas um povo numeroso na terra. Um povo que levaria o nome desse Deus que o chamou. E um povo que faria a sua vontade. Então, quando Deus entrega Isaac a Abraão, Deus já entregou uma nação, por favor. Já entregou a nação. Ele disse para Rebeca, 2 nações estarão dentro do teu ventre, Rebeca. Estão dentro do teu ventre. Então, veja que Deus nunca perdeu a visão de nação. Entregou uma nação a Abraão. Mas ele confirmou que entregou esta mesma nação a Isaac, quando colocou 2 meninos na barriga de Rebeca. E disse, o mais novo governará o mais velho. É nesse mais novo que está a minha unção. É nesse mais novo que estará o meu projeto. É nesse mais novo que estará o nome da nação. Olha quantas circunstâncias aconteceram para que esta promessa se tornasse realidade. Mas, olha, aconteceu muitas coisas na caminhada. Mas Yahvé tem razão. O que Yahvé falou se cumpriu. Quando Jacó estava com 92 anos, ele passa por uma experiência de novo nascimento, uma experiência profunda, né, de mudança. Eu vou falar novo nascimento, mas eu estou teologicamente errada, mas eu estou dizendo essa palavra para mostrar uma transformação que ele recebeu, porque ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Amém? Ele teve uma experiência profunda com Deus de Abraão, com Deus do seu pai. E a partir de Jaboque, Deus passa a ser o Deus de Jacó. Você diz amém? Até então não era Deus de Jacó, era só Deus de Isaac. Mas na experiência profunda que ele tem com o Todo-Poderoso no Val de Jaboque, ele passa a temer a Deus como nunca. Ele recebe o sobrenome de Yahvé nele. E a partir de Jacó, a nação vai se concretizar. Mas como isso vai acontecer? Aí N circunstâncias vêm pelo caminho. José vai para o Egito. José sofre no Egito. José é preso no Egito. Antes disso é lançado no poço. É vendido como escravo. Anos e anos são passados. Mas o que Deus falou se cumpre. Os seus irmãos vão se dobrar a você. E ele sai da prisão para governador do Egito. Você diz amém? Então é isso que eu quero que vocês guardem no seu coração. Se Jesus falou, passemos para outra margem, ele vai cumprir. Ele só não tem responsabilidade com aquilo que ele não falou. Então não invente dizer o que Deus não disse. Se Deus não disse, não abra a boca para dizer que Deus disse. Porque Deus não se responsabiliza por aquilo que ele não falou. Ele só se responsabiliza por aquilo que ele falou. E muitas vezes, amados, nós afirmamos uma coisa que Deus nunca disse. Quem disse foi a nossa cabeça. Quem disse foi a nossa vontade carnal. Quem disse foram as circunstâncias. Quem disse foi a minha visão de ver as coisas. Não. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser honestos. Nós temos que ser tementes ao Senhor. Nós temos que reverenciar o nosso Deus. E quando nós afirmarmos, Deus falou, pode dar a sua vida por isso, porque Ele vai cumprir. Amém? Ele é fiel e justo. Ele cumpre as suas promessas. Ele vela em cumprir as suas promessas. Ele vigia para cumprir cada palavra que Ele
ordenou. Portanto, os discípulos deveriam confiar nas palavras de Jesus. Os discípulos deveriam se basear ou se fundamentar na ordem de Jesus. Ele disse que vamos passar para o outro lado. A tempestade está feia, sim. As ondas estão altas, sim. Mas nós iremos passar para o outro lado. Amém? Amém? Então, precisamos nos firmar nas promessas. E se estivermos fundamentados na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, o que Ele falou vai se cumprir. Segundo, porque os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, porque a presença de Jesus estava com eles, meu irmão, minha irmã. Veja o versículo 38. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. Eu acho um espetáculo isso. Eu não sei como é que alguém dorme numa tempestade. Isso é quem tem paz. O príncipe da paz é imutável. O príncipe da paz, ele não muda. O príncipe da paz não tem medo. O príncipe da paz está presente em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Foi isso que ele afirmou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele está com você, Ele está comigo. Não importa se o dia está chuvoso ou se está um sol brilhante. Não importa se tem comida na mesa. Não importa se tem gente na cama doente. Não importa as circunstâncias. Jesus está presente. Ele está comigo. Ele está com você. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Olha, é bem presente. Eu não entendo porque as pessoas se descabelam em situações adversas. É falta de confiança no Senhor. Porque o Senhor não está conosco só quando tudo vai bem. Ele está conosco, sim, quando tudo vai mal. Quando tudo foge ao nosso controle. Quando nos tornemos impotentes. Vocês viram aquela chuva de que dia foi? Terça-feira, não foi? Ou segunda? Segunda-feira. Gente, eu disse para o irmão Tom, meu irmão, como somos impotentes. Por que tanto orgulho? A gente não tem controle, não tem poder sobre as águas que invadiram a nossa casa. Tivemos que esperar pacientemente as águas escoarem livremente, na hora que elas quiseram escoar. Você diz amém? Então, por que ficar desesperado? Por que perder a paz? Por que ficar apoquentado? Não temos, amados, que ficar. Jesus é presente na nossa vida. Eu lembro quando o teto caiu, 22 de dezembro de 2002, lá em Brasília. Uma congregação debaixo dos escombros. E eu, na liderança, para acalmar todo mundo. Não caiu na minha cabeça também? Sim, sim. Mas quando eu olhei assim, era tanto desespero, que eu disse, meu Deus, dá-me a tua paz. Enche-me de paz. Enche-me de paz. Controle do teu espírito. Nada de desespero. Agora é hora de resolver a situação. Não é hora de desmaio. Você é a líder. Você é o chefe da sua casa. É o pai da família, a mãe da família. Não tem que se descabelar. Tem gente precisando de você. Você tem que ficar forte, firme em Jesus. O que eu fazia? Eu olhava um desesperado, ia lá, abraçava. Paz.
Estás vivo? Paz. Vamos ajudar os outros. Retenha o choro. Paz. Ou não? Pastora, sim, meus irmãos, é isso mesmo. Quando Deus nos dá uma tarefa, é porque Ele confia a nós essa tarefa. Ele quer que nós estejamos nele, confiando nele, para abençoar quem está debaixo da nossa liderança. É assim que Deus quer que nós façamos. Não tem que ficar descabelado. A presença de Jesus está no barco. Mas, pastora, ele está dormindo. Não importa. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme. Ele, Jesus, pode estar com seus olhos físicos descansando, com seu corpo físico descansando, mas o seu espírito está atento a tudo e a todos. Você dá glória a Deus? Então, nós temos que saber que a presença de Jesus que enche o coração de luz, é a presença de Jesus que nos dá direção, é a presença de Jesus que nos traz paz, é a presença de Jesus que nos traz consolo, que nos traz vida. É essa presença de Jesus. E essa presença muito preciosa fica, porque à medida que nós mantemos comunhão com Ele, Ele mais presente se faz na nossa vida. Amém, queridos? Então, Jesus estava no barco, presente, e você acha que aquelas ondas, aquele vento poderia ir contra o seu Criador? Você acha que Jesus morreria antes do tempo? O Pai determinou a cruz para Jesus. Ele deveria morrer na cruz, não afogado. Há um propósito. Jesus veio para cumprir a agenda do Pai. E Jesus estava tranquilo. Será que o Espírito Santo não falou para ele, Jesus, olha, vai ter tempestade hoje no mar? Não deu uma palavra de conhecimento para ele, não? Claro que sim. Claro que sim. Ele dormia sossegadamente. Ele estava ali para ser um mestre. Ele estava ali para trazer mudança e ensinar aos seus discípulos a confiarem na sua palavra e no seu poder. Você diz amém? Então, por favor, creia nisso. Jesus está com você. Jesus está comigo em toda e qualquer situação. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele traz paz ao nosso coração. Ele está conosco. Amém? Sempre, sempre, sempre. E quando Ele permite uma tempestade, quando Ele permite um vendaval, não é para a nossa destruição. É para o nosso aprendizado. É para o nosso crescimento espiritual. É para fortalecer as têmporas da nossa alma. É para nos dar testa de pederneira. É para nos equipar. Porque, como diz a apóstola Valnice, o soldado é forjado no furor das batalhas. Não se faz generais sem guerra. Amém? É no furor das batalhas que treina um general. E Deus quer generais aqui. Amém? Deus não quer mulheres fracas na família, que se descabelam por qualquer coisa, entra em aflição por qualquer coisa, perde o rumo da casa por qualquer coisa. Não e não e não.
Deus quer mulheres sábias, cheias do seu Espírito Santo, que comanda a sua casa com sabedoria, que chama Jesus para comandar o barco em toda e qualquer situação. Deus quer homens fortes, guerreiros, ousados, tementes a Ele, homens que sabem como comandar o barco da família. Homens que têm uma palavra de vida para o filho, para a filha. Homens que têm uma palavra de vida para a esposa. Olha, está pegando fogo, mas a Bíblia diz que nós não vamos se queimar quando passarmos pelo fogo. Olha, está inundando tudo, mas a Bíblia diz que quando as águas vierem, nós não seremos afogados nelas. Amém? Deus quer gente assim, uma igreja ousada, que ousa crer na sua palavra, que sabe que Jesus está presente em toda e qualquer situação. Presente, presente, presente. A tempestade está ali, o vendaval, as ondas, o barco querendo afundar. Mas Jesus está ali. Jesus está ali. Chegará o momento que ele há de se levantar e dizer: vento, cessa! Aleluia! Amém! É na sua vida que ele vai fazer isso. É na sua casa que ele vai fazer isso. É na igreja que ele vai fazer isso. É no Brasil que ele vai fazer isso. É no Rio de Janeiro que ele vai fazer isso. Mas ele quer que nós entendamos, compreendamos e creiamos que ele está presente. Amém? Terceiro, porque os discípulos não deveriam ter medo e sim fé. Porque a paz se fazia presente na pessoa de Jesus, o príncipe da paz, que mesmo diante de uma terrível tempestade, dormia sossegadamente na polpa do barco. Olha que coisa mais linda. A paz estava ali. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz, irmãos, ela não é circunstancial. A paz, ela vem do céu. A paz é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele nasceu, os anjos proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Diga, paz na terra. Outra vez. Então, a paz veio do céu. A paz do céu encheu o meu e o seu coração. Essa paz que eu tenho, que você tem, ela não depende do dinheiro que temos no bolso ou no banco. Essa paz que você e eu temos não depende se estamos com saúde ou se estamos enfermos. A paz é fruto do Espírito Santo. A paz é Jesus. E esta paz já inundou o meu coração. Eu tenho paz com Deus, porque o meu Cristo derrubou a parede de separação. Ele estabeleceu a minha paz com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, nós nos aproximamos na certeza de que fomos perdoados, de que fomos justificados, de que somos filhos, de que não há condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. A paz, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não.
Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Você diz amém? Essa paz é Jesus. E ele estava na polpa do barco domingo. A paz estava ali. A paz estava manifesta ali. Por quê? Porque ao redor de Jesus estava a tempestade. Por cima de Jesus estava a negridão do céu. Abaixo de Jesus estavam as ondas crescendo e crescendo e crescendo. E ele dormia sossegadamente. O que Jesus quer nos ensinar? Que nós precisamos, amados, aprender a manter a paz no nosso interior. Ainda que o céu esteja negro sobre a nossa cabeça, as ondas cresçam abaixo de nós e o vento sopre por todos os lados. Jesus é a minha paz. Jesus está na polpa do barco. Jesus se faz presente aqui. E eu não vou entrar pelo caminho do desespero. Eu não vou ceder a Satanás entrando pelo caminho da incredulidade. Eu não vou desacreditar do meu Cristo. Ele é a minha paz. Ele está aqui. E eu vou ser inundado por esta paz que excede todo entendimento. Amém, meus amados? Amém? Então, Jesus é a nossa paz. Os discípulos não tinham motivos para entrar em desespero. Por que eles entraram em desespero? Porque eles perderam a visão de quem estava no barco. Porque eles entraram em desespero? Porque eles não atentaram para a ordem do Senhor Jesus. Passemos para o outro lado. Porque eles entraram em desespero? Porque eles desacreditaram que o príncipe da paz estava ali. O sono de Jonas foi um sono da indolência. Foi o sono da fuga. O sono de Jonas foi o sono da desobediência. Foi o sono da resistência à vontade de Deus. Ele desceu ao porão do barco para dormir. A tempestade veio e Jonas dormia. Mas ali não era o sono da paz. Ali era melhor mesmo é esse barco afundar. Porque eu prefiro morrer do que ir a Nínive pregar o que Deus me mandou pregar. E tem muita gente dormindo o sono da indolência. Tem muita gente ignorando o perigo de que morrer sem Cristo o levará para o inferno. Tem muita gente dormindo, achando que tem todo o tempo da vida para brincar. E as oportunidades irão passar. O sono de Jonas não foi o sono de Jesus. Jesus dormia sossegadamente. Ele é o príncipe da paz. E nada, nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, tirará a paz do nosso Cristo. Lembre-se que ele só disse: estou
terrivelmente triste até a morte. Ele só disse isso depois que passou. Por que experiência? A experiência de quê? Da troca. Que troca? A troca do cálice. A troca das vestes. Que a apóstola Valnice dramatiza, prega muito bem sobre isso. Ele tomou a nossa o nosso pecado, tudo que era nosso. Quando ele foi no Getsemane, ele foi para submeter a sua vontade ao Pai, a fim de que ele fosse à cruz totalmente rendido. Ele vencesse a ele mesmo, a sua própria vontade humana. Glória a Jesus por isso. Amém? Então, querido, ele está no barco da sua vida? Está na sua casa? Parece que ele está dormindo, né? Às vezes você ora e não tem resposta. Mas, Senhor, orei 1, 2, 3, 4, 5, Senhor. Mas, Senhor, vou continuar orando até que o Senhor fale. Amém? Até que o Senhor fale, porque o Senhor é Deus, o Senhor dá resposta. O Senhor dá resposta. É assim que muitas vezes nos sentimos. Mas nós iremos confiar na palavra do nosso Deus. Quarto, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. Porque aquele que estava com eles é o Criador dos céus e da terra. Tem todo o poder para solucionar tudo e qualquer problema. Você diz amém? Ele tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Não importa o nível do problema. O nosso Cristo tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Veja versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e se fez grande bonança. Você diz amém? Oh, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Quando Jesus é despertado pelos discípulos. E veja que quando os discípulos despertam Jesus, não é assim: mestre, acorde. Mestre, por favor, socorre-nos. Não, eles fazem uma pergunta em nível de deboche. Eles debocharam um pouquinho aqui, ó. Olha o que ele pergunta, olha. Não se te dás que morramos? Olha o que eles dizem, olha. Mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não está preocupado conosco? Que loucura. E nós fazemos a mesma coisa, sim ou não? Sim, irmão. Basta Deus tocar num filho. Deus, onde tu estás? Quantos desabafos irreverentes, né? Quantos desabafos de revolta, de rebelião. Como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Como se nós fôssemos a última Coca-Cola gelada no deserto. Mas nós não somos a última Coca-Cola gelada no deserto. Nós precisamos do Senhor. Os humilhados e os quebrantados são o quê? Atendidos. São ouvidos. Porque é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não despreza. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Ele pode tudo.
Mas Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos, amados, aprender a reverenciar o nosso Deus. Claro que Jesus se preocupava com os discípulos. Mas Jesus estava ali tranquilo, porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele ia chegar do outro lado. Ele não tem culpa se os discípulos perderam a fé, se os discípulos mudaram de caminho, se os discípulos ousaram olhar para as circunstâncias. Não. Ele disse aos discípulos: passemos para a outra margem. E nós precisamos guardar no nosso coração essas verdades absolutas do Evangelho e saber que Jesus é aquele que se levanta na hora dele, no momento dele, para acalmar o mar e para cessar os ventos. Você diz amém? Mas é na hora dele, no momento dele. Ele é soberano. Nós precisamos, amados, aprender isso. Quando Jesus chegou nas bodas de Caná da Galileia, ele não fez nenhum milagre adiantado. Ele não chegou atrasado em nenhum lugar. Ele não pregou nenhuma palavra que não estivesse no projeto do Pai. Os alunos estão vendo o homem enviado por Deus. E vocês percebem como Jesus foi, de fato, enviado pelo Pai, o apóstolo do Pai, totalmente dependente do Espírito Santo em tudo. Então, veja, ele levanta para acalmar a tempestade, para repreender os ventos. Mas na hora dele, no momento dele. Ele está presente na sua casa, ele está presente na sua vida, ele está presente aqui, mas ele vai fazer na hora que ele quiser fazer. Vamos parar com essa história de dizer que a gente apressa a vinda de Deus. Não apressa nada. Não apressa nada. Deus sabe o dia que Jesus vai voltar e ponto final. E no dia que ele voltar, que Jesus vai voltar, no dia que ele tiver que voltar, olha, não importa onde você esteja. Quando ele voltar, vai ser noite aqui, dia ali. Um vai estar no trabalho, outro vai estar na igreja, outro vai estar orando, outro vai estar no futebol. Eu quero dizer para você que todos que são de Jesus subirão. Amém? Subirão. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Não importa. Então, nós precisamos saber de uma coisa. O mundo vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Isso vai acontecer. Eu e você seremos usados pelo Senhor, mas Deus fará tudo para que a sua palavra seja estabelecida. Então, irmãos, esse nosso Cristo não mudou. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que cura AIDS. É aquele que cura câncer. É aquele que cura doenças psicossomáticas. Ele é aquele que cura loucura. Ele é aquele que perdoa o mais vil pecador. Ele é aquele que conserta as coisas quebradas da nossa vida. Ele não mudou. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Amém? E você tem que confiar nele. Ele disse, passemos para a outra margem. Ele disse, vou preparar um lugar para vocês no céu. Disse ou não disse? Disse. E eu e você devemos viver nessa expectativa. Jesus falou. Pode se levantar o que quiser no mundo chamado Brasil. Pode teólogo X, B e F negar esta verdade.
Pode o sistema econômico negar esta verdade. Pode o sistema político negar esta verdade. Pode quem quiser se levantar e dizer que não existe verdade absoluta. Eu vou gargalhar na cara de quem disser, porque o meu Cristo é a verdade. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu vou passar para outra margem. O cemitério não será o meu endereço. O cemitério pode ser o endereço do meu corpo temporário. Porque se eu morrer fisicamente, antes que Cristo volte, o meu corpo não ficará na sepultura. O meu corpo ressuscitará quando Cristo tocar a trombeta. Você diz amém? Então você tem que ser dominado por esta verdade absoluta da palavra de Deus. Ele é o mesmo Cristo, ele não mudou. E nós temos que olhar para este mundo presente e não se deixar ser corrompido por este mundo, não se deixar ser engoldado por este mundo, não se deixar ser cooptado por este mundo. Não, eu não sou daqui. Eu sou peregrina na terra. Você é um peregrino nesta terra. Você está caminhando para Canaã celestial. Amém. Você não faz parte da cidade da destruição. Você é alguém que já saiu desta cidade porque Cristo Jesus já lhe tirou desta cidade. Você está arrumando a Canaã celestial. Tem lutas no caminho? Tem. Tem circunstâncias adversas? Tem. Tem tentação? Tem. Mas você sabe, ninguém me parará. O meu destino é o céu com Jesus. É isso que Deus quer, que o seu coração se encha desta verdade. Ninguém vai parar os seus pés. Ninguém vai roubar a sua fé. Ninguém vai impedir que você proclame o evangelho. Ninguém vai tirar a sua comunhão com o seu Deus. É você quem determina. Os discípulos se perderam naquela caminhada ali na Galileia, ali no mar da Galileia, porque eles tiraram os olhos de quem se fazia presente no bar e colocaram os olhos no mar violento, no vento forte, nas ondas altas, na água que entrava no barco, no balanço exagerado do barco. E eles tiveram medo. E eles pensaram que iriam morrer. E eles pensaram que estavam desprezados por Jesus. Mas, meu irmão, não importa a circunstância que você está vivendo, Jesus está aí presente com você. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é Deus. Veja, na caminhada da vida, ainda enfrentamos mares revoltos e o medo nos assalta. No entanto, se fixarmos os olhos em Jesus, teremos fé e lançaremos fora o medo. Viveremos na vitória que o Senhor Jesus conquistou para cada um de nós na cruz. Jesus disse, neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. E veja alguns versículos poderosos para que você não temas. Por isso, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Você diz amém? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção,
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! O justo jamais será abalado para sempre. Se lembrarão dele. Não temerás mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia! E Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, Yahvé falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Não tenha medo, Rose. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Amém? Não tenha medo, José Carlos. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Não tenha medo, Miriam. Eu sou o seu escudo. Grande será a tua recompensa. Não tenha medo, amados irmãos da Insegec em Uaíba. Não tenham medo. Yahvé é o vosso escudo. E grande será a vossa recompensa. A vossa recompensa é o céu. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahvé tem preparado para aqueles que o amam. Alunos, não tenham medo. Vocês chegarão na outra margem. No final do ano, no ano 2020, 21 e 22. Creiam, Jesus está no barco. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz Yahvé. Daniel 10, 19 diz, não temas, homem muito amado, Pai, seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Amém, glória a Jesus. Não temas, queridos, não temas, não temas, não temas. Tudo aqui é de não temas. Eu só vou jogar 2 versículos a mais. Apocalipse 1, 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Apocalipse 2, 10. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Igreja, não temas. Jesus está no barco. Tenha fé. Não tenha medo. Jesus está no barco. Tenha fé em Jesus. Porque ele disse, passemos para outra margem. E nós iremos passar de fé em fé, de glória em glória, até que Jesus volte. E quando ele voltar, ele nos encontrará de pé na sua presença. Ele nos encontrará santos, irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo. Sossegai, Jesus está no barco da sua vida. Fiquemos de pé.